Olá, boa tarde, sejam bem-vindos à sessão do Takahata, a segunda sessão com projeções de filmes do Takahata neste Observatório de Cinema. Eu sou o David Novatos e tenho aqui ao meu lado o Luís Mendonça e vou apresentar o Luís e ele irá fazer uma breve contextualização do filme e depois eu também vou falar um bocadinho, muito brevemente sobre o filme e depois, se tiverem paciência, fiquem um bocadinho no final da projeção, ainda que conversamos sobre as vossas impressões e as nossas ao ver o filme. O Luís é um recém-doutorado em Ciências da Comunicação, percurso Estudos Cinematográficos e é também um grande jornalista de cinema e é um dos mentores por trás daquele que é neste momento o site de cinema mais importante no nosso país, que é o Apala de Walsh. E é especialista em várias áreas dos estudos cinematográficos, nomeadamente as relações entre cinema e fotografia. E vai falar-nos um bocadinho sobre o filme que vamos ver hoje. Muito bem, boa tarde a todos. Eu vou fazer uma pequena contextualização, como disse o David, para perceberem de onde vem o filme e qual a importância deste filme dentro da não muito longa, mas muito intensa história dos estúdios Ghibli. Muitos de vocês conhecem os filmes do Miyazaki, que muitos deles estrearam comercialmente e foram lançados em DVD. Nem tanto, talvez, o Takahata, apesar de alguns filmes dele terem atingido uma popularidade assinalável. Não é o caso deste, por isso vai ser interessante propor, digamos, esta reavaliação crítica do lugar deste filme neste grande legado que são os estúdios Ghibli. Eu começava por dizer que há uma pré-história destes estúdios e irei falar muito brevemente sobre ela. O primeiro grande filme do Takahata é de 1968 e chama-se Halls, o Príncipe do Sol. O Miyazaki vai colaborar com o Takahata, mas desta feita na qualidade de animador principal. O sucesso do filme foi enorme na altura e lança um bocadinho o filme, lança as bases dos estúdios Ghibli, pelo menos de uma certa estética dos estúdios Ghibli. O Miyazaki vai continuar a trabalhar, mas cada vez mais próximo com o Takahata. Nos anos 70, os dois vão conceber uma animação que foi marcante e eu acho que é daí que muita gente se terá cruzado com este nome, que foi a Heidi. Isto nos anos 70. Os estúdios Ghibli vão de facto aparecer na sequência disto tudo, mas em particular do sucesso estrondoso de uma animação japonesa, desta feita realizada pelo Miyazaki, mas também, enfim, com um contributo do Takahata, que é o Nausicaa do Vale do Vento, que tem muitos dos aspectos, para quem conhece o Miyazaki, tem muita desta pulsão fantástica ou mitológica e esta espécie de dimensão parabólica, com uma forte preocupação que se diria hoje mais contemporaneamente ambientalista. E na sequência do Nausicaa, o Isao Takahata, o Miyazaki e mais um jornalista e produtor, Toshio Suzuki, vão fundar os estúdios Ghibli. É importante. O que é isto? Não é? O que é que significa Ghibli? O nome, acho que a escolha do nome foi relativamente controversa entre os três, mas foi dado pelo Miyazaki. Ele, na altura, ele escolhe o nome inspirado não só na sua designação literal, que é vento do Saara, mas também por aquilo que depois o nome veio a ser, digamos, batizar um modelo de aviões italiano da Segunda Guerra e, portanto, esta ligação ao vento e aos aviões, e, portanto, isto está na própria raiz do nome. O primeiro filme que foi produzido pelos estúdios Ghibli foi o Castle in the Sky, em 1986, e, em certo sentido, reedita muitos dos aspectos do Nausicaa. Mas, verdadeiramente, isto foi uma espécie de falsa partida. O momento de lançamento dos estúdios Ghibli é a estreia de duas das suas maiores obras-primas, o Meu Vizinho Totoro, do Miyazaki, e o Túmulo dos Pirilampos, do Takahata. Portanto, eles continuam aqui unidos, não é? Mas desta vez com os seus projetos autónomos. É aqui, portanto, um pouco neste contexto que
digamos, se vão lançar as duas carreiras destes dois realizadores. Na sequência dos grandes sucessos do Miyazaki, o Kiki, A Aprendiz de Feiticeira, o Takahata lança-se para este Memórias de Ontem. Portanto, é aqui em 1991 que surge este filme. Eu só, antes de passar e de apresentar o David, convenientemente, que ele vai falar sobretudo do filme, do Memórias de Ontem. Portanto, eu cheguei aqui, já fiz este enquadramento histórico um pouco enfadonho, depois espero que podemos falar sobre o filme depois da sessão. Mas eu salvava só um aspecto deste filme, que é este filme aparece numa altura muito particular e vai desencadear uma mudança estrutural nos próprios estúdios Ghibli. Os estúdios Ghibli, até esta altura, trabalham um pouco de uma maneira quase ad hoc. Eles vão contratando animadores e portanto, aquilo estava longe de ser uma equipa fixa e portanto, não dava a garantia, ou, enfim, não tinha a mesma a segurança que uma produção do calibre de um filme Ghibli exigia. E, portanto, o Memórias de Ontem, depois do Kiki, que o Kiki foi um sucesso enorme, mas foi um fracasso estrondoso do ponto de vista orçamental, e eles até ponderaram encerrar os estúdios Ghibli, o Memórias de Ontem é o primeiro filme que sai desta espécie de fase de redefinição estrutural da empresa. Porquê é que isto é importante e não é só um trivia enfadonho que eu trago aqui? Porque o Memórias de Ontem nasce num contexto já escolar, no sentido familiar/escolar. Eles abrem os estúdios Ghibli a uma equipa de jovens animadores ou aspirantes animadores e o Memórias de Ontem vai ser o primeiro produto desta escola. Os estúdios Ghibli afirmam-se aqui nesta altura como uma escola e vai ser, digamos, dentro desta família que depois se vão realizar outros filmes. Um deles, que é logo o filme imediatamente a seguir, já produzido dentro deste regime mais autárcico, é o Ocean Waves, de 1993, que é um filme televisivo só feito por estes novos, estes pupilos do Takahata e do Miyazaki. É muito interessante porque este filme está claramente mais próximo do universo do Takahata que do Miyazaki. E, portanto, eu encerrava aqui e apresentava o David, que é meu colega no sentido duplo do termo, porque nos conhecemos no contexto académico do mestrado de Cinema e Televisão na Nova. Foi aí que ele também desenvolveu o seu trabalho como mestrando sobre a cor do cinema japonês, por isso isto tudo cola, mais até do que o meu caso. Sou mais estrangeiro aqui do que o David, claramente. E tem neste momento está a tirar o doutoramento, portanto, relacionando o cinema com banda desenhada e portanto, também esta visão plural e aberta sobre o cinema. E também tem escrito, portanto, recentemente duplamente colega, porque também tem escrito para a Paula de Boles sobre também cinema japonês, mas não só. E portanto, o âmbito, como vem, é largo. E eu passava a palavra ao David. Luís. Eu vou só acrescentar algumas indicações para o visionamento do filme, para depois termos algum material de trabalho para uma breve discussão, se estiverem com vontade, no final da sessão. E acrescentar também uma nota em relação à própria programação deste mini ciclo japonês dentro do contexto do Observatório, que é uma espécie de diálogo que foi programado e pensado pelo Vítor, pelo programador e diretor do Observatório, portanto não é uma ideia nossa, nós estamos aqui só a apresentar, mas eu acho que contudo é importante deixar uma observação em relação a este diálogo que foi criado neste miniciclo entre o Yasujiro Ozu e o Isao Takahata, o cineasta de animação que fez estes dois filmes que foram projetados ontem e o de hoje. Isto tem que ver com uma espécie de herbe de famille que foi detectada não só pelo Vítor, mas que também tem sido tratada academicamente e criticamente em alguns contextos e que tem que ver com determinadas marcas estilísticas, nomeadamente ligadas a um ritmo diegético, a um ritmo de narração, mas também tem que ver com uma determinada visão sobre a vida e sobre o próprio país do qual são ambos originários, o Japão. E que tem que ver, naturalmente, com certos comentários que para nós podem parecer estranhos, nomeadamente no que tem que ver com o conceito de família e com a noção da evolução geracional, mas certo repararão, e sobretudo se tiverem visto filmes do Ozu e virem este Takahata, por exemplo, que há uma preocupação comum com a passagem do tempo e isso que
e aquilo que isso pode significar em termos de angústia individual, mas também coletiva, e ao mesmo tempo as formas de redenção que a própria vida oferece para estas angústias. Há também alguns aspectos muito significativos, diria eu, como premissas para o visionamento deste filme e de outros do Takahata. O primeiro dos quais tem que ver com uma espécie de falsa publicidade que a própria história dos estúdios Ghibli faz em relação ao Takahata, não voluntariamente, ou se calhar até voluntariamente, mas de certa forma há uma preocupação especial com o mercado do público infantil-juvenil e, na verdade, o Takahata foi sempre um cineasta que criou este distanciamento entre forma e fundo, ou seja, vocês verão certamente que há uma certa puerilidade e inocência no desenho que, na verdade, não cola muito bem com as preocupações que são representadas nos filmes do Takahata e, sobretudo, com determinados temas que ele ousa tocar, em que ousa tocar e que são raríssimas vezes, mesmo no contexto mundial, abordadas pela animação, como, por exemplo, a morte, como, por exemplo, o envelhecimento. São temas que estão normalmente proscritos do mundo da animação e que o Takahata, com muito orgulho e muita coragem, trata de uma forma muito paradoxal, aparentemente, precisamente pelo distanciamento que existe entre o fundo e a forma. Em relação ao Memórias de Ontem, é um filme basicamente assente em dicotomias e eu gostava de vos alertar sobretudo para a existência destas dicotomias e para que tentem ler o filme e interpretar o filme à luz destes binómios que atravessam toda esta longa-metragem, nomeadamente o da infância e da juventude, ou da vida adulta, da jovem vida adulta. Estamos a falar de uma miúda que aparece representada enquanto miúda, enquanto senhora, jovem senhora, de jovem mulher, de 27 anos. Depois há um contraste muito trabalhado pelo Takahata neste filme, que é o contraste e que, se forem ao Japão, então repararão que isto é um contexto muito significativo, sobretudo na forma como ele foi representado pelo cinema, que é a distinção entre mundo urbano e mundo rural. Há um fosso gritante entre estes dois mundos e o facto de o Takahata alternar entre estes dois espaços é muito significativo. Depois há também uma diferença muito acentuada entre o presente e o passado. O presente e o passado estão entrelaçados de uma forma extraordinariamente inteligente e fluida neste filme. E depois há também uma perspectiva de género que vai surgir num relacionamento entre a protagonista e um rapaz e a existência destas duas personagens enquanto representantes do género masculino e do género feminino também vão ser ativadas por diferentes elementos narrativos que vão desencadear reflexões e sensações muito cirúrgicas e que fazem parte nitidamente da estratégia geral do Takahata para abordar este conto sobre a vida e sobre o crescimento. Portanto, eu acho que se calhar já tenho aqui alguns elementos que poderão utilizar no visionamento do filme para prestarem atenção especial a alguns elementos e se calhar depois do filme, se estiverem para isso, se não estiverem também podem dar-nos essa indicação. Não estão completamente à vontade, mas se vos apetecer conversar um bocadinho sobre o filme, nós cá estaremos. Obrigado. Depois deste genérico, continuar a contar a história, que é extraordinário. Há muitos filmes deste período. A sequência do genérico completa ao final. Sim. Aqui, aulas E até a própria mais forte. Pois. E até a própria duração do filme, eu acho que, quer dizer, é quase como se houvesse uma vontade até ao último segundo ainda continuar a contar a história. E a própria duração do filme é muito contrária àquela ideia do filme para crianças. Uma criança não tem atenção para seguir um filme durante 2 horas. Aqueles filmes da Disney. Sim, claro. Analética que foram, que é o início é difícil de entrar, mas a exigência ali para imitar o filme. Curiosamente, essa estrutura depois vai ser reutilizada no tal filme Ocean Waves, que é o tal filme dos discípulos, os jovens discípulos do Takahata e do Miyazaki, que pegam exatamente a mesma estrutura para contar uma história neste caso, um rapaz, que também regressa aos seus tempos iniciais, mas desta vez é uma recordação mais amarga, mais de uma paixão, enfim, turbulenta,
uma rapariga, e, portanto, aquilo, o passado também interage com o presente, mas não de uma maneira tão poética como aqui. Não? Isso era uma das coisas que eu acho mais belas no filme, e por isso é que eu acho que a sequência dos créditos é tão importante, tão decisiva. Apesar de lá para trás já existe esta espécie de concorrência, não é? No sentido de haver esta co-presença entre o passado e o presente e a forma como o passado interfere, mas desta vez é o passado quase a empurrar a personagem para o seu destino. Não é? O que faz com que as Analapes praticamente não sejam Analapes. Não são Analapes, porque na verdade, ou seja, não é uma viagem no tempo, é uma co-presença absoluta. O facto dela de se ver inclusivamente a personagem adulta e a personagem criança a coabitar no mesmo segundo é extraordinário, porque eu acho que isto, aliás, é um dos grandes fascínios do cinema, para permitir a coexistência de tempos diferentes. Não é? E aquilo que acontece aqui, eu acho que é, de certa forma, uma vontade de todos nós de termos as nossas memórias à mão. O que eu acho que, na verdade, nas vidas fora do ecrã, as coisas não funcionam assim, não é? E por acaso gosto de ter as memórias à mão, e é uma coisa que, por acaso, como autor, quando escrevi sobre este filme, mas também dos guaxinins e do Família Yamal, escrevi sobre o Takahata, sobre as imagens deste filme, essa questão da mão surgiu, acho que muito forte, estas imagens finais, da criança que puxa por ela pela mão, não é? E que a leva a dar a volta no percurso e, portanto, a devolvê-la à sua raiz. Eu acho que há aqui uma palavra-chave que é a origem, que é um conceito que eu bastante, enfim, procurei usar nesse texto, que é precisamente esta ideia de que há um filósofo italiano muito conhecido, o Agamben, ele escreve que a origem não está situada apenas num passado cronológico, ela é contemporânea ao devir histórico e não cessa de operar neste, como o embrião continua a agir nos tecidos do organismo maduro e a criança na vida psíquica do adulto. Eu acho que existe esta contemporânea da criança que encaminha, não é? Portanto, não há uma memória, no sentido, não é memória nostálgica, é memória ativa, da ação. E eu acho que isso acho que a criança continua a habitar, acho que no fundo é essa ideia muito presente, no sentido total do termo, de que a criança continua a habitar, nos continua a habitar. E que é bom que seja assim, é bom por vezes dar a mão a essa criança, o tal embrião. E não esquecer que tal origem existe. Em relação à própria organização do ciclo e o diálogo com os eu concordo plenamente com o Vitor em que há um momento de família, mas curiosamente eu vim agora a ver o filme. Eu já não o vi há uns 9, 10 meses, acho que foi a última vez que o vi. E agora, ao ver isso, naturalmente, do exercício de programação, eu notei também uma recolência de motivos, ou seja, já não só um epifania narrativo e diegético e da própria mundividência, acho que há uma recolência de motivos, não é? Por exemplo, a viagem de comboio. O comboio é um dos grandes motores da narração do Osso, e eu já não me lembrava, por exemplo, da importância que a viagem no comboio tinha neste filme. E eu acho que isto é absolutamente evidente. Claro que a noção de viagem é a ideia de viagem, e no Japão há particularmente essa obsessão com a viagem de comboio, porque até há muito pouco tempo. Agora há uma low cost que é a Peach, que liga o Japão de uma ponta à outra, e portanto este cenário está a mudar, mas durante praticamente todo o século XX o transporte no país era feito com comboio, e era sempre. E depois há também na cultura japonesa uma grande resistência à viagem, ou seja, a viagem é sempre um evento de importância capital na vida das pessoas, não é? O Tokyo Story, sim, claro. Há aqui uma personagem mais velha que diz Sofia toca uma vez, que é a avó. Sim. E portanto a viagem é um acontecimento e neste caso é de autodescoberta, mas é um acontecimento qualquer. Esse é um acontecimento de vida. E também é lembrado com uma paisagem, com uma outra paisagem, este choque entre o campo e a cidade, o campo como uma espécie de, não é, que aparece a natureza. Isso é muito recorrente também nos filmes dos filmes Ghibli, a natureza quase de Deus natureza, não é? Esta coisa. Apesar de ser muito interessante aquele diálogo que o editor tem com ela, dizer isto aqui é feito pelo homem, é regime de colaboração, não é? Regime de colaboração com a natureza. E apesar de naturalmente também diz uma visão aqui romântica
romântica do agricultor. Uma questão que eu acho que se calhar era interessante colocarmos, e eu também gostava do teu vídeo, Luís, a propósito disto, que ou seja, o Ozu foi sempre tratado como um cineasta simultaneamente muito japonês e muito universal. E eu acho que o Takahata é também um ponto de contacto. O Takahata é que há um universalismo absoluto no cinema do Takahata e eu diria que no cinema de todo o estúdio Ghibli. E acho que isso tem que ver com um certo reconhecimento que eu tendo a fazer nos filmes do estúdio Ghibli de motivos sobretudo europeus. Eu acho que talvez em toda a produção cinematográfica japonesa, eu acho que não há nenhum núcleo de criação cinemática tão influenciado ou pelo menos assumidamente influenciado pela cultura estrangeira. E por exemplo, a Indica, ou seja, que é uma série que todos nós associamos à paisagem alpina e depois descobrimos quando vamos estudar isto pela primeira vez que isto é japonês. E por exemplo, estávamos a falar antes, hoje à tarde, da Kiki, da Pequena Feiticeira, que é que aquilo não tem nada de japonês, não. Aquilo é o próprio imaginário mitológico, é um imaginário mitológico muito germânico e muito europeu, sem dúvida. Já falou da origem da palavra Ghibli, não é? Que se diz da origem Ghibli, que é italiano, não é? E remete o próprio filme, estou a lembrar dos dois filmes com aviões, do Miyazaki, o Porco Rosso, não é? Que é um filme também passado em Itália, que é um filme pelo Mediterrâneo e pelo Mediterrâneo como lugar de cruzamento de culturas e por aí fora, no caso situado no contexto da Segunda Guerra também. Mas o Asas do Desejo também. O Asas do Desejo que é um que vem é retirado da situação do Valéry. Não é? Asas do Desejo, perdão, Asas da Vida. Sim. É verdade. Eu agora fiz uma tradução esquisita de Visão de Zaga. Sim, Asas do Vento, exatamente. Sim, e neste filme, quer dizer, temos um agricultor que ouve música húngara. Exato. Há imensas referências, não é? Depois há a música espanhola na cena do beisebol, não é? Porque a música também é muito importante no cinema do estúdio Ghibli em geral. E, por exemplo, aquele filme de que estávamos a falar também, antes da sessão do Yoshifumi Kondo, o Sussurro do Coração, não é? Que tem no cerne uma música em inglês, não é? Quer dizer, ou seja, eu acho que também há... Sim, já dizer isto, porque ontem na conversa sobre Bom Dia, eu até desafiei, isto é a posterior, obrigado por verem o filme, mas um dos desafios do filme, do meu ponto de vista, até tendo em conta que já tem uma função de contraste, uma espécie de choque cultural e geracional, não é? Entre os adultos e os mais novos, e no meio este objeto que é a televisão, e a ele associada a cultura americana, ocidental, por aí fora, mas o filme está pejado de referências, muitas vezes contidas no plano, mas não evidentes no texto dos diálogos, à cultura ocidental. Por exemplo, há um cartaz do Les Amants, que eu só vi agora, já vi o filme tantas vezes, mas só vi agora, do Limal, que aparece, portanto, fixado, e também um cartaz do filme americano, na tal casa que tem televisão, uma série de referências E isso até é muito curioso, vai ao encontro também do Ozu, até para isso que eu programei, tenho, mas sempre, só queria chegar a isso, que é, eu comecei logo por dizer isso, um dos bloqueios, entre aspas, não é? Que ao Ozu, que dificultou a entrada do Ozu na Europa, foi a convicção de que o Ozu era demasiado japonês. E descobriram, tarde demais não, porque felizmente agora na Europa o Ozu, até pelo contrário, o Ozu faz cineastas, ou forma cineastas, e há claro, por exemplo, o Diego Oliveira e o Pedro Costa, que reconhecem a influência do Ozu por fora, mas até muito tarde, ele demorou muito tempo a entrar, sempre baseado nessa convicção. E depois foi muito interessante receber cá o Nelo Hiroshima, quando ele esteve em Portugal, no contexto do Índio de Lisboa, e ele dizer: não, o Ozu é um cineasta muito mais ocidentalizado do que se possa pensar. O Kurosawa é mais japonês que o Ozu, isso é uma frase, um choque ouvir isso. Sim, sem dúvida. E até, eu acho que isso, porque a grande questão foi que os filmes do Ozu começaram a chegar ao Ocidente depois da morte dele. E o cinema do Ozu é feito exclusivamente para o consumo interno. Agora, o que pouca gente sabe, ou quer dizer, agora cada vez mais, mas é que o Ozu entrou no cinema como um fervoroso adepto do cinema de Hollywood. E as grandes influências dele, quer
dizer, não há um único cineasta que tenha influenciado o Ozu tanto como, por exemplo, o Lubitsch ou o Cecil B. DeMille. São as grandes referências do... E o Ozu começa nos anos 20, quando ele faz o cinema mudo, aquilo, e trabalha sobretudo no campo da comédia, embora também... Mas aquelas comédias dos anos 20 e 30 são profundamente influenciadas pelo cinema americano. Que é completamente. E o Chaplin e o Buster Keaton estão lá. E não é nenhuma visão, eu também foi uma coisa que pode haver um equívoco no por exemplo, do Bom Dia, e o próprio texto cultural, assim, muito Ozu, ele é muito início, não é nada, mas um tradicionalista, não põe estes elementos para os desfazer e para os mandar para o lixo. Não, aliás, no Bom Dia, a parte mais dura e amarga e sombria do Bom Dia é precisamente o que ele faz no mundo dos adultos, que resiste à culturação, à abertura cultural. Invasor, mas pelo contrário era da abertura cultural. Não era um tradicionalista, longe disso. E o problema foi-se exatamente da mesma forma na Flor do Equinócio, onde há um conflito geracional e onde a geração mais velha, defensora da matriz ética do velho Japão, sai completamente arrasada. Quem tem aquele braço de ferro moral é sem dúvida a nova geração. E pronto, e obviamente que o Takahata e o Miyazaki são outra, mas mesmo outros, ou seja, tem várias gerações entre eles e portanto já tem outra perspectiva sobre isto, mas no Ozu esta questão é colocada do ponto de vista crítico e já é uma questão fora de moda. Sim, porque o Ozu já não é isso. Sim, mas não sei, nós gostávamos também de ouvir, não sei se têm vontade de fazer algum comentário ou de partilhar connosco o que mais vos impressionou ou que não vos impressionou, se calhar. Estamos aqui a falar, se calhar, de Aaron Guaxinins ontem, por exemplo. Claro. Estão a falar do passado, por acaso, gostei da parte. No fim, estava toda a classe dela, acho que era a classe dela, muito lá a par do carro, das forças para a vida deles. E é isso que vocês estão a dizer, que a parte do passado ajudar a pessoa também e puxar a pessoa para colaborar, mas é muito bastante bem. O que eu também gostei foi o facto de ela sentir uma certa nostalgia do campo e que conhecer mais do campo e ele também conhecer a cidade. Ou seja, isso acontece. As pessoas que conhecem isso não gostar. Eu era mesmo, mas pronto, também o facto de ele não nunca ter ido, pronto, isso é uma coisa que ele gostava de ter feito, mas também não perde ver o cor do campo e puxar. Sim, e é engraçado falar nessa cena porque eu acho que um dos contrastes mais interessantes do filme é que, ou seja, o grande prazer dela, um dos grandes prazeres dela ao estar no campo é a vastidão do espaço, ao contrário dos espaços muito exíguos de Tóquio e do trabalho e do gabinete, mas ao mesmo tempo o momento de epifania, o clique, digamos assim, é naquele carro minúsculo e filmado de uma maneira extraordinária, naturalmente com a premissa da animação, portanto, concebida. Mas, por exemplo, grande parte desse diálogo é filmado de trás, com uma perspectiva das nucas dos personagens e nem sequer vemos os rostos de frente. Não é? E isso é muito engraçado, essa libertação dar-se num espaço tão exíguo. Diz isso da questão do modo de filmar, ou neste caso do traço. Eu agora estou a dizer do modo de filmar, que de facto dá vontade de dizer que elas são personagens de carne e osso. Sim. De facto é muito adulto esta animação. Mas eu lembrei-me de outra coisa, que é o traço, que é uma coisa que eu não consegui referir no contexto, não faz muito sentido, que é, do meu ponto de vista, e enfim, não sou eu, de facto existe uma diferença no traço entre o Takahata, que depois se vai tornar ainda mais óbvio no Família Amada e no Kagumi, no último filme, no 14 anos, que é este traço mais rápido, este traço mais batido, quase aquarela, que no Yamada já é quase abstrato. Os personagens vivem branco, sobre branco, não é? E são pequenos traços sugestivos e expressivos. E isso é importante, ainda bem que foi este, e não o Guaxinim. Claro que o Guaxinim é mais canónico, mais o traço até que nós normalmente associamos ao Miyazaki. Mas ele falava, é muito interessante, que a questão da velocidade esta perspectiva, este choque entre uma postura mais contemplativa, filosófica
velocidade da própria, enfim, a velocidade do próprio processo criativo. E ele diz uma coisa muito interessante que é sobre esta coisa do traço. Ele diz que acredito nisto há 50 anos. Quando estamos a desenhar rápido, existe paixão. Com um produto cuidadosamente acabado, essa paixão termina. É muito interessante isto porque eu tirei isto de um artigo que veio do Sight and Sound e aparece o problema da velocidade e da aceleração e da desaceleração, da contemplação e da rapidez e da obsessão perfeccionista dele, mas por outro lado também um traço que é atribuído pelo Miyazaki, que é a preguiça. Ele carinhosamente trata o Takahata como a grande preguiça. Ele demora muito tempo a fazer os filmes. Eu usei o caso, por exemplo, do Kaguya, que é o mais flagrante e mais, provavelmente, escandaloso de 14 anos. E é muito interessante isso, porque, por um lado, ele tem este lado doutorado e este lado, este olhar contemplativo e lento sobre as coisas. Por outro lado, ele gosta do traço rápido, porque precisamente é o traço que ainda guarda esta paixão originária. Assim. Isto para dizer que os dois realizadores deram por concluída já a sua carreira. O Miyazaki reforma-se com o fim dos estúdios Ghibli, com o tal Asas do Vento, e curiosamente sai a Princesa Kaguya, no fundo uma tentativa de, voltando a falar do presente que volta ao passado, uma tentativa de reeditar aquele ano maravilhoso de 1988 em que saem os dois filmes, o Túmulo dos Pigalames e o Totoro. Mas no caso do Takahata, ao contrário do Miyazaki, é uma reforma compulsória, diz ele, porque já ninguém vai apostar num realizador que demora tanto tempo a fazer um filme. Ele gostava muito, mas já não há espaço para ele neste mundo pós-Ghibli, e portanto são dois cineastas que, por razões diferentes, acho que dão por concluído a sua passagem pelo mundo do cinema. Mas é muito interessante esta relação enquanto que Miyazaki fez muita coisa neste espaço. E acho que se nota isso, nota-se a relação com o tempo e com o traço diferente dos dois cineastas, que no fundo é sempre um retrato. Sim, se calhar, eu acho que nesse contexto nós também não podemos deixar de alertar para que as condições de projeção não foram as melhores nesta cena e que talvez esse impressionismo também tenha sido resultado, neste caso concreto, também tenha sido reforçado pelo facto de as cores terem estado algo queimadas e, sobretudo, os brancos. Eu não sei se repararam nisso. Sim, o filme parece mais o filme de não parece, eu estava a pensar nisso. As cores estão mais deslavadas e os brancos estão muito por isso queimados. eu acho que uma análise interessantíssima que poderia ser feita sobre este filme não faz muito sentido fazê-la na sequência do visionamento nestas condições, porque eu acho que as cores são importantíssimas neste filme. E pronto, o Luís tinha explicado que eu tenho um interesse especial no trabalho com a cor no cinema, mas neste caso específico eu acho que o filme é extraordinário desse ponto de vista, até porque ele comenta a cor do ponto de vista estilístico, mas também comenta a cor diegeticamente, porque o primeiro episódio no mundo rural é precisamente, e eu acho que o Takahata não filma, não constrói esta cena por acaso, quer dizer, há um trabalho, ele cria esta sequência em que ela vai, o primeiro trabalho rural dela é apanhar aquelas cores para criar aquela tinta. E eu acho que há uma tentativa de, acredito eu, de encontrar um poder metafórico nesta conversão de uma cor bastante deslavada, assim, amarelo, bege, amarelado, e de repente, através de um processo, ele cria um vermelho fulgurante. E eu acho que há uma tentativa também de construir, através desta pequena sequência, pelo Takahata, uma espécie de metáfora da transição possível de uma vida banal e de certa maneira mórbida nas grandes empresas de Tóquio, numa vida intensa de liberdade, não é? Que é uma espécie que é a irrupção do vermelho. E depois, se vocês repararem, há momentos do filme em que ou conseguem pelo menos intuir ou adivinhar, apesar deste problema técnico, conseguem adivinhar estas cores fortes que vão aparecendo cada vez mais no filme.
Embora, mais uma vez, muito curiosamente, a cena da Epifania seja o mais cinzenta possível, não é? Com chuva e depois há a manhã seguinte em que tudo volta a fazer sentido em termos dramáticos e de luz, mas isso é, eu acho que há um estudo muito interessante a fazer neste campo, mas certamente que não será no seguimento do visionamento desta coisa. Sim, espero que no filme Yamada isso seja corrigido, porque como há um problema aqui de verenos, pois, então aí vai ficar, sim, ou é todo queimado, quer dizer, a imagem queimada. Não se o que acontece é que os brancos estão tão exponenciados que depois comem o traço. Sim. Sim, e o próprio traço. Quer dizer, o traço também fica mais fino. E aqui, às vezes, desaparece. No início, as pessoas estão sobre branco. Pois. Aí já ele começa, quer dizer, é um processo quase de subtração, de subtraindo, e depois vocês veem no Kaguya, em que há lá sequências em que nós só vemos 3 ou 4 cores, portanto, e é o traço rápido. E porque vamos ver, espero que possam ver o Yamada em outras condições. Alguma questão? Está a ser muito Só a falar do espaço anterior, mas consigo ter essa relação com o filósofo. O espaço anterior, casa, aquelas casas. Sim, isto claramente eu acho que isto é o que cola melhor com o azul. Sim. Aliás, o Vitor a lembrar logo nos créditos, sobretudo. sim. Aquilo é claramente uma citação ao azul. Sim, se o resto não é o início. Não sei se repararam nisso, aquele tecido, aquela... Sim. O Azul fez praticamente todos os filmes fez os genéricos iniciais sobre aquela eu nem sei. Não sei o que Mas curiosamente a primeira edição a sair dos filmes do Azul em França foi umas caixinhas da Carlota que são feitas com aquele material, quer dizer, são as próprias caixas. Eu tenho uma. Pronto, acho que se calhar ficamos aqui porque a sessão já vai longa, mas foi um prazer conversar com vocês.